Introduzida na Europa no século XIV, a porcelana chinesa era considerada um objeto de grande raridade e luxo. Os exemplares que apareceram na Europa nos séculos XV e XVI eram muitas vezes montados com prata para realçar a preciosidade e para tornar os objetos completamente diferentes. Uma estética, aparentemente entendida, como uma forma de dar mais valor ao trabalho do artista. No século XVI, os portugueses mantinham comércio com quase todas as regiões do mundo, mas em poucas delas se dedicavam à colonização efetiva, pois o objetivo principal era atingir o comércio local sem ter que gastar muito. Assim, com exceção do Brasil e das ilhas africanas, a presença portuguesa só apareceu nas regiões litorâneas do Império. No Extremo Oriente, com os asiáticos, os portugueses começaram a negociar. Os ceramistas chineses então entenderam rapidamente a proposta e começaram a fazer artigos específicos para exportação para o Ocidente e a porcelana começou a chegar em quantidade. Lembrando que eu também gostaria que começassem likes no vídeo e em quantidade, e, quem sabe, algumas inscrições. O que você acha de me ajudar nisso? Muito obrigado. Desculpe a brincadeira, voltando. Porém, esses ceramistas chineses não tinham familiaridade com os costumes e com as artes europeias. Um exemplo aparece neste jarro, em que o brasão foi pintado de cabeça para baixo, um reflexo da falta de familiaridade dos chineses com os símbolos e costumes de seu parceiro comercial. Poderiam caber, neste caso, críticas comerciais, como quando a eficiência é demais e muito rápida, acaba, por vezes, perdendo algo no processo. Porém, acabam virando objetos mais colecionáveis e mais raros, pois o erro para um colecionador não é objetivamente um erro, mas uma história. As porcelanas eram apenas uma pequena parte do comércio e as cargas que estavam nos navios eram cheias de chá, sedas, pinturas, laca, metalurgia e marfim. As porcelanas eram muitas vezes armazenadas no nível mais baixo dos navios, tanto para fornecer lastro quanto porque eram impermeáveis à água, em contraste com o chá, ainda mais caro que ficava armazenado acima. Lembrando e para quem não sabe, poucos séculos depois, em 1812, Dom João VI decidiu trazer para o Brasil o chá preto, conhecido mundialmente na época, para tentar cultivar no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A ideia era exportar para o mercado europeu. Não sabendo como lidar com o processo de plantio, cerca de 300 imigrantes chineses foram levados ao Brasil, em 1814, para trabalhar na produção da Camellia sinensis, a planta do chá preto. O jornalista, Eduardo Bueno, levanta em suas pesquisas históricas no seu livro Brasil uma História, outra questão como a perseguição e a caça de chineses no Brasil. Encontra em sua pesquisa relatos sobre Dom Miguel que diziam, ele se divertia nessas perseguições aos chineses. Eram vistos como animais a serem mortos. Enfim, vamos voltar às porcelanas chinesas. Os pratos azuis e brancos que compunham uma proporção tão significativa do comércio de porcelana de exportação ficaram conhecidos como porcelana Craque. A origem do nome, Craque, deve-se provavelmente aos grandes navios portugueses utilizados para o seu comércio com a Ásia, denominados carracas, o que bem poderá remeter para um caso que remonta a 1602 e 1604, quando da conquista e posterior leilão das cargas de dois navios portugueses capturados, os carracas, São Tiago e Santa Catarina. Os traços característicos dos pratos Craque, a decoração, para pratos de mesa com uma borda larga e pinturas nos gomos e uma cena central representando uma paisagem. Prato Craque inglês com a sua decoração tipicamente dividida em vários painéis. Caracterizado por seu corpo espesso, anéis queimados, borda do pé de corte áspero, grão de esmalte crocante e defeitos de queima. China exporta porcelana do final da dinastia Ming para o mercado português, período Han, enquanto os moldes de prata provavelmente serviram como fonte original para muitos dos moldes produzidos em porcelana. Acredita-se agora que os ceramistas chineses forneceram modelos de madeira.
Esmaltes policromados permitiram brasões detalhados e precisos, e o comércio de porcelana heráldica tornou-se um aspecto definidor das exportações de porcelana chinesa no século XVIII. No entanto, em meados do século XVII, o comércio foi reduzido pela queda da dinastia Ming. Em 1657, os combates internos na China levaram à cessação do comércio com os chineses. Foi quando os vendedores começaram a importar do Japão. Além do surgimento das fábricas de porcelana na Europa no início do século XVIII, a demanda por porcelana chinesa de exportação começou a diminuir e, na segunda metade do século, o comércio estava em declínio acentuado. Para os Estados Unidos, as porcelanas eram personalizadas, muitas vezes exibiam patriotismo apaixonado em suas representações de uma variedade de temas e motivos americanos, incluindo a águia americana, os ancestrais do país, particularmente George Washington. Nas últimas décadas do século, a porcelana chinesa de exportação foi cada vez mais colecionada por conhecedores, indicando um renovado interesse antiquário pelo passado da América. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. E se você quiser ainda mais informações sobre as artes chinesas e como elas influenciaram toda a Ásia, vou deixar nos cards acima. E se você quiser que eu aborde mais sobre esse assunto, por favor comente nas caixas de comentários deste vídeo. E até o próximo episódio.